paz do Senhor, amados irmãos. Quero desejar uma boa noite a todos, em nome de Jesus. E quero agradecer a Deus por esse momento em que nós, juntos, iremos meditar na Santa Palavra de Deus. O texto que nós iremos meditar, irmãos, está em João, capítulo 15, versículo 1. É uma leitura bastante conhecida dos irmãos. Peço que vocês abram vossas Bíblias nesse texto. Jesus, a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O título da nossa reflexão nessa noite, irmãos, é Permanecendo firmes na videira verdadeira. E ressalto logo, à guisa de antecipação, que a nossa videira verdadeira é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Longe dele não há vida, longe dele não existe espiritualidade. Ele é a fonte da vida eterna. Irmãos, no Antigo Testamento, a figura da videira retratava o povo de Israel, que foi um povo que Deus tirou do Egito e plantou na terra de Canaã, para que fosse uma videira que produzisse frutos de obediência para ele. Só que nós sabemos, irmãos, pela história, que o povo de Israel sempre foi uma nação rebelde e uma videira infrutífera, como retrata inúmeros salmos, como retrata vários profetas, que sempre o povo de Israel foi um povo contumaz. Um exemplo disso está lá, se os irmãos quiserem anotar e conferir, no livro de Salmos, capítulo 80, versículo 8. Todavia, no Novo Testamento, quem é apresentado como a videira verdadeira é o Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Israel. E todos aqueles que estão em Cristo são os verdadeiros israelitas. A igreja, amados, é o Israel de Deus. E assim, como o ramo, ele não pode produzir fruto. Um ramo, ele não pode, irmãos, produzir nada de bom longe da videira, longe da raiz. Da mesma forma, nós, os crentes, se estivermos longe de Cristo, não poderemos produzir nenhum fruto agradável diante do nosso Deus. Temos que estar em Cristo, ligados em Cristo. Ele é a fonte da vida. Da mesma forma como o galho, ele retira da raiz, retira da videira a seiva para ter força, para crescer e para produzir o fruto. Da mesma forma nós, os crentes, os ramos, só podemos ter força espiritual para produzir se estivermos em Cristo. E eu quero ressaltar, irmãos, a importância de nós estarmos firmados em Cristo, ligados em Cristo através da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Temos que estar continuamente ligados em Cristo. Eu ressalto, irmãos, que o principal vírus da sociedade hoje é estar longe de Cristo. É uma palavra chamada pecado. O que faz o homem morrer, tanto espiritualmente como fisicamente também, irmãos, é o pecado. É o pecado que nos torna, vamos assim dizer, mortos espiritualmente e completamente diante de Deus. E o ser humano, ele tem a vida em Cristo. Todavia a sociedade rejeita Cristo. A sociedade, irmãos, infelizmente, se virou para os ídolos. A sociedade é idólatra. Ela abandonou o Deus verdadeiro para adorar deuses falsos, imagens criadas por homens. Todavia eu ressalto, o único Deus verdadeiro é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está vivo
ele ressuscitou. E ele é a videira verdadeira. Somente nele o homem encontrará a vida. Somente ligados em Cristo nós poderemos produzir frutos agradáveis diante de Deus, irmãos. Longe de Cristo, nada que o homem faz pode agradar a Deus. Somente em Cristo há vida. Longe de Cristo, irmãos, o homem só pode encontrar uma coisa, que é a morte espiritual. Então é importantíssimo nós estarmos ligados em Cristo. O segundo ponto que eu quero enfatizar é que o Pai, ele é o agricultor, né? Ele é o lavrador. O texto diz, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. E o lavrador, ele é aquele que tem aquele cuidado pela videira e pelos ramos. Ele retira os galhos que não produzem, joga fora, e ele poda, ele limpa os galhos que produzem fruto. Da mesma forma, irmãos, Deus faz conosco os galhos que estão em Cristo. Ele nos limpa, ele nos poda, ele cuida de nós, ele nos protege em todos os momentos, né? Jesus ressalta isso no versículo 2, que ele diz, né? Todo ramo que não produz fruto, ele corta, mas aquele que produz fruto, o Pai poda, para que produza mais fruto ainda. Então nós, a igreja do Senhor, estamos sendo cuidados pelo nosso Deus. Ele está nos podando e Ele está nos limpando a todos os momentos. E como é que o Pai, Ele limpa, Ele poda a sua igreja? Através da palavra, irmãos. Jesus diz no versículo seguinte, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É através da palavra de Deus que o crente é purificado, que o crente é fortalecido, que o crente é mais ligado a Cristo, que o crente recebe vida diante de Deus. Ressalta a importância de nós estarmos na palavra de Deus, né? Não fixe a sua mente, meu amado irmão, nas coisas vãs dessa vida, nas coisas efêmeras dessa vida. Não, fixe o seu pensamento na palavra de Deus. Cativa o seu entendimento às Escrituras. Quando o crente verdadeiro ele escuta a palavra de Deus, ele se volta para a palavra de Deus. Ele é podado, ele é limpo por Deus, ele é renovado espiritualmente. Voltemos às Escrituras. O verdadeiro avivamento é, amados, voltar para as Escrituras. Através da palavra de Deus, eu recebo mais vida espiritual. E quero aqui, irmãos, já nos encaminhando para a conclusão, enfatizar o meu terceiro e último ponto, que o fruto consiste no amor. O fruto produzido pelos ramos é o amor. É tanto que no contexto dessa passagem, Jesus enfatiza no versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, o crente verdadeiro, ele produz fruto quando ele ama o seu próximo, como ele foi amado por Cristo, como Cristo amou. Perdoar como Cristo, andar como Cristo, fazer o bem como Cristo, viver como Cristo viveu, amar como Cristo. Esse é o nosso desafio, como os ramos ligados à videira, é o amor. O amor é o fruto do Espírito, e esse fruto tem que permanecer. Esse amor não é algo sentimental, não é algo esporádico, momentâneo, não. Esse amor por Cristo, pelo nosso próximo, irmãos, é um amor contínuo, perene, é um amor prático, é um amor racional. É por isso que Jesus diz, para que o vosso fruto permaneça. Esse amor tem que permanecer todos os dias, perdoando, fazendo bem e cuidando uns dos outros espiritualmente. Ressalta a importância, irmãos, nessa quarentena, de nós exercitarmos o amor, né? Você, meu querido irmão, amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Você, querida irmã, amando o seu esposo e se submetendo a ele como cabeça do lar. Você que é filho, amando seu pai, amando sua mãe, obedecendo a eles, temendo o nome do Senhor, né? Nós devemos, irmãos, exercitar esse amor, perdoando, amando, cuidando,
protegendo, né? Não vamos perder tempo, irmãos, com coisas fúteis nessa quarentena. Não. Ocupe o seu tempo amando a Deus e amando o seu próximo, servindo o Senhor. Aproveite esse momento para dar um abraço na sua esposa, um abraço no seu esposo, um abraço no seu filho, estreitar a comunhão, estreitar os relacionamentos. Tem pessoas que vivem na mesma casa, mas estão distantes, né? Dormem na mesma cama, mas possuem sonhos diferentes, não compartilham os mesmos sonhos. Moram na mesma casa, mas não têm o mesmo lar, né? Porque ter uma casa é uma coisa e ter um lar é outra coisa. Deus quer que nós tenhamos um lar na qual Ele é o Rei e na qual o amor seja praticado e que a sua vontade seja estabelecida. Portanto, quero concluir essa nossa reflexão, irmãos, dizendo: pratique o fruto do Espírito, pratique o amor, permaneça na videira verdadeira, exercite esse amor, porque assim você estará produzindo fruto para Deus e agradando aquele que te escolheu. Lembre-se, Jesus diz no verso 16: não foi vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto, o vosso amor, permaneça. Não seja algo momentâneo, não. Seja um amor que perdure pelo resto de nossas vidas, amando a Deus com todo o nosso ser e o nosso próximo como Cristo nos amou. Quero desejar um abraço fraternal a todos os irmãos. Meditem nessa mensagem e que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.